Mensagem do céu. Vamos lá, queridos, chegando. Hoje é dia tenso, queridos. Estamos num dia tenso, mas estamos estudando Mishlei. No finalzinho, capítulo 30. Capítulo 30, olha só. Versículo 10. Não informe contra um servo ao seu senhor, para que ele não o amaldiçoe e você seja constatado culpado, não é? Que coisa, olha que situação, né? Segundo o Rabino Malbim, não é, o pano de fundo do presente capítulo refere-se a um rei tirânico e idólatra da época e que tinha duas esposas, filhas da mesma mulher. A Luca era o seu nome e essas mulheres corromperam o povo e instigado por elas, o rei impôs decretos ruinosos que arruinaram, né? Inúmeras sentenças de morte. Além de tudo, foi uma época de secas desastrosas e incêndio. E esse rei, incitado por suas mulheres, ganhou o poder banindo os seus próprios pais do trono. Por sua vez, ele foi deposto através de uma conspiração iniciada por uma escrava de nome Smamit, que o seduziu. Ajudado por suas intrigas, seu marido Alcun conduziu uma rebelião vitoriosa, assassinando o rei e atirando seu corpo aos abutres, e os dois assumiram então assim o trono. Sabendo de antemão da rebelião que se preparara, Utiel e Ucal pediram o conselho de Agur e se deveriam revelar tudo ao rei, e Agur os aconselhou a manterem-se em silêncio. Alcun tinha sido um leal servo do rei e ele podia mostrar a sua inocência, e a acusação voltar-se-ia contra eles, que poderiam ser condenados à morte por uma falsa acusação. É enorme, tá, queridos, o comentário deste único versículo, então tenham paciência. Alegoricamente, o restante do capítulo, segundo Malbim, pode ser também interpretado como um diálogo entre Agur e aqueles filósofos heréticos que negam a existência do Criador, da providência divina. Para eles, o mundo surgiu e existe naturalmente, e daí o homem não enfrenta nenhuma exigência moral e nenhuma recompensa. Não há recompensa nem punição dos seus atos e, portanto, eles zombam de toda a emuná, de toda a devotada veneração a Hashem, a adoração e tudo mais. Se uma escrava não judia pertence a um gentil e foge para a Terra Santa com a intenção de se converter ao judaísmo, que ela não revele então o seu paradeiro ao seu senhor. Essa é a pior espécie de delação. Por isso, ela é mencionada antes de qualquer outro tipo de delação que a lei da Torá abomina. Isso o Rabino Ezra que diz. E é comum alguém denunciar uma pessoa diante dos seus superiores. Mas quem tiver temor não deveria fazer isso, deveria confiar, não ser um delator. Não denuncie um servo ao seu senhor, isso é, o servo leal ao Todo-Poderoso. Nome é servo, pois ele saberá e poderá amaldiçoá-lo. E você conduzir tal homem a se perder na heresia, você carregará então a sua culpa. Não é? Ele fugiu para você em honra a Elohim, para tomar refúgio nas suas asas, e você o denunciou para o destruir. Rabino Ezra, novamente falando acerca do texto. Então, vamos lá, a configuração do texto coloca dois tipos de coisa. Aliás, quem assistiu o filme A Espera de um Milagre, viu uma situação como essa, acerca da justiça. Né? Quem assistiu, quem não assistiu, vou dar spoiler hoje. Né? Todas as vezes que o milagre, né? O milagre acontecia, aquele homem enorme jogava o mal fora. E teve uma ocasião que ele não joga o mal fora. Ele pega o mal e ele coloca dentro de um homem mau. Que coisa extraordinária, mas é uma parábola, uma metáfora aquilo ali, né? Então ele pega o mal e coloca dentro do homem mau. E ele não conta para o Tom Hanks, que é o
o líder lá da milha, ele não conta para ele o motivo pelo qual ele fez isso. É interessantíssimo. E aí o rapaz acaba matando o culpado da morte e do abuso de 2 meninas, né? E muito, muito doloroso mesmo esse princípio do filme. Mas aí, quando o Tom Hanks não entende o que aconteceu, ele mostra para o Tom Hanks, depois de tudo feito, o motivo pelo qual ele teve essa ação. O que eu queria dizer é o seguinte: vamos supor que você vê alguém fazendo mal. Você está vendo alguém fazendo mal, né? Aquela pessoa está fazendo mal. Quantas vezes a gente vê algumas situações, não digo para as esposas de modo algum ocultarem dos seus maridos as coisas que ocorrem, mas principalmente eu vejo algumas coisas dentro do ministério, dentro do ambiente que a gente convive. Eu vejo alguma coisa que não está bem e eu procuro realmente resolver aquilo sem necessidade de levar para o meu marido. Quando está resolvido, então eu levo ao conhecimento do meu marido que aquela questão veio e já foi resolvida. Eu procuro não levar para o meu marido apresentar um problema que não tenha solução. E, queridos, quando você conta para alguém de autoridade que o outro está fazendo alguma coisa errada, nós tivemos um caso de uma filha nossa. Ela trabalhava na área de saúde e tinham coisas que não eram corretas e que todos faziam. E se ela tinha 2 oportunidades, não é? Uma delas era fazer o errado e a outra explicar para o superior dela por que ela não iria fazer o errado, e assim ela teria de denunciar todos os outros, não é? Então, amados, eu coloquei para minha filha que o ideal era que ela pudesse ser transferida daquele ambiente. Porque, amados, como que você vai trazer o conhecimento de que outra pessoa está fazendo algo errado, exceto que seja pela vida, exceto que aquilo que está acontecendo vai gerar alguma situação de morte. Nós vemos o rabino dizendo sobre não falar daqueles servos que estavam conspirando contra o mau rei. Não conte. Por quê? Porque se contasse, aqueles servos, eles tinham um bom testemunho perante o rei. O rei ia mandar matar justamente aqueles que estavam querendo proteger a sua vida. São várias situações onde nós vemos, primeiramente, algo negativo, nós delatarmos. Então, a delação é algo complexo. Nós não podemos agir, exceto que for pela vida. Aí nós temos de agir. Mas a delação é algo muito grave. A segunda coisa, queridos, que nós não podemos agir é quando vai ter dúvida do seu caráter. A pessoa que vai ter a dúvida do que você está falando, se você não é a pessoa que é má, não é você que está agindo de um modo errado. A terceira posição que você tem em relação a algo errado que você viu sobre alguém que tem autoridade, que tem uma autoridade sobre a vida dele, não é? É o nível daquela situação, o que aquela situação pode trazer e acarretar sobre a sua vida, sobre a vida da sua casa, da sua família. Há pessoas aí que, querendo denunciar outras pessoas, conseguiram destruir toda a sua família. Então, coloque diante do Eterno todas as situações antes de você tornar-se uma maldição para você mesmo por querer fazer o certo. Não permita que a sua justiça coloque em risco a sua vida. Esse é um dever de todo homem. Tá bom, queridos? Versículo 11. Essa é uma geração que amaldiçoa seu pai e não abençoa sua mãe. Versículo 12. Uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas não está lavada da sua impureza. Essa geração que nós vivemos, ela amaldiçoa o pai, porque ele foi severo. Não abençoa a mãe, a despeito dela ter suportado os seus filhos, sofrido por eles na gestação, no parto, ter criado, e ainda assim, muitas vezes, os pais são tratados com grande desprezo. Toda a geração foi corrompida, a exemplo aí do rei de banir seus pais para usurpar o trono. Pouco convencido da inocência deles, o povo está imerso em toda abominação, orgulho e arrogância, pecando assim contra Elohim, contra a autoridade máxima da sua vida e contra o seu próximo. Essas heresias, queridos, podem produzir uma geração que o Eterno
realmente vai amaldiçoar e vai punir. Uma geração que amaldiçoa o Pai, também amaldiçoa o Pai que está no céu, negando ao Criador que observa, regula o mundo de acordo com os atos da humanidade. É tão complexo isso, queridos. Eu estava estudando um texto de Michelet, eu até mandei para o Ilquias um termo que é um termo de uma ação divina, só que essa ação divina depende da correspondência do homem, ou seja, o Eterno pode te chamar para fazer alguma coisa grande, mas se você não for, ele não vai poder te usar, não é? O Eterno pode ter uma esposa, um marido para alguém, mas se a pessoa decidir ficar solteira, ela não vai poder estar no centro da vontade que o Eterno tinha para ela ter alegria. O Eterno pode abrir a porta de um emprego para uma pessoa, mas se a pessoa não for, ele não vai desfrutar daquele contexto, né? Até eu pedi pro Rosh Ilquias me mandar as referências que ele achar sobre isso, porque assim é muita coisa atrelada à nossa ação, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós nos posicionamos para fazer, né? Hoje o Rosh Ilquias está em São Paulo com a Natália, que está para ter o bebê, a Adriana está indo com o Rosh Eduardo para São Paulo, né? Então eles têm muita coisa que vai acontecer naquele contexto deles, é porque eles estão ali. Só vai acontecer porque eles se colocaram naquele lugar para poder fazer alguma coisa, não é? Assim, os que estarão ali para estar auxiliando, para estar amparando, os outros Roshim que estarão ali amparando também a vida desses que estão aí. O Rosh Daniel que estará lá, nós temos o meu filho mesmo, o Rosh Adiron, está também lá em São Paulo, mas e se essas pessoas não tivessem? Como que poderia executar alguma coisa? Então, é bem complexo o entendimento de que há bênçãos que só vão chegar sobre a vida de alguém se a outra pessoa estiver posta ali para receber, não é? E essa geração, ela nega as bênçãos para tudo que ela está relacionada. Ela não somente proclama o mal para os pais, ela proclama o mal para qualquer autoridade. Os ateístas, eles não honram o Criador, eles não consideram a existência. De modo algum eles consideram as questões que são espirituais, não é? Não se deve apresentar essa geração como sendo pura, embora ela considere que ela é inocente aos seus próprios olhos. As pessoas têm todas justificativas para seguirem na sua maldade, queridos. E uma vez que ela se julga pura, ela nunca vai se limpar da sua sujeira. Somente aquele que se considera um pecador e se arrepende dos seus pecados é que poderá ser limpo por Mashiach Yeshua e ser julgado realmente puro. Abandonadas as paixões, perversões, as pessoas elas não veem necessidade de mudarem, de limparem suas vestes. Elas não reconhecem, pelo contrário, elas são vítimas do divino. Se elas creem no divino, então elas são vítimas do divino. Elas são puras, porque elas estão sendo condenadas por algo que elas não merecem. É assim que essa geração se vê. Elas são puras aos seus próprios olhos. Tudo é pelo amor, não importa. Qualquer maneira de amor vale a pena, não é verdade? Nós estamos nessa geração. Nós estamos nessa geração, não é? Que adora o amor inventado. Então, queridos, o amor inventado, ele não existe. Existe o amor que é verdadeiro. E o eterno é amor. A partir do momento que eu nego o eterno, eu não tenho como amar ninguém. Porque ele é amor. E é assim que essa geração tem vivido. Não somente agindo mal contra os seus pais, mas agindo mal também com perversão sobre todas as questões, iniciando pela sua moralidade, aos seus conceitos éticos,
e a todas as outras coisas que essa geração se coloca. Tá bom? Olha só, uma geração, quão elevados são os seus olhos. Versículo 13, suas pálpebras estão erguidas, uma geração cujos dentes são como espadas e seus molares são como facas para devorar os pobres da terra, os necessitados da humanidade. Não é? Então, versículo 13 e 14, mesmo que a geração seja tão ruim, ao ponto dos seus dentes serem como espadas, seus molares como facas, para devorar os pobres, para destruí-los da terra, destruindo os necessitados, até que não sejam mais considerados humanos, nós, ainda assim, queridos, não fomos chamados para nos levantar contra essa geração. Nós fomos levantados para agir contra qualquer violência social. E eu gostaria muito que você entendesse isso. Nós não podemos militar, queridos. A violência social é resultado da perversidade. E esses pervertidos, que têm as suas próprias filosofias, não existe lei que possa restringi-lo. Eles vorazmente vão agir contra qualquer pessoa que se levante pela moralidade, seja ele pobre ou fraco. É importante você compreender, queridos. Por isso que eu peço para vocês, assistam Hotel Ruanda. Assistam Horas de Desespero. Não adianta a gente querer, deixa eu me defender perante vocês, eu não fiz, eu não tenho nada a ver com isso. Ninguém, queridos, eles são executores. A sepultura, ela é comparada a uma pessoa dessa maneira, não é, que nunca se sacia. Na sequência se vai falar disso, versículo 15, a Luca, a sanguessuga, tem 2 filhas, gritando Dedê, e com 3 elas não se satisfarão, e com 4 não dirão, chega. Não é? O que acontece é que essa situação de perversidade social, a sepultura vai ser comparada a essa sanguessuga, não é? Como faz a sepultura arrastando as pessoas para lá? O justo não deve pensar que o reino dos céus pode ser superpovoado, viu, queridos? Que não haverá lugar para ele, para você, para mim, não é? Mas o perverso também não deveria pensar que o Sheol está superpovoado, porque lá também tem sempre lugar para alguém. Na verdade, nós vamos ver o Sheol como quem grita de, né? Há 3 punições que parecem insaciáveis e nunca vão parar de julgar, mas uma quarta vai dizer chega, né? É importante ter entendimento de que nós estamos vivendo num momento da vida onde, lamentavelmente, as pessoas estão perdendo o seu controle e tomando ocasião sobre as vidas de outras pessoas que nunca deram autoridade para que essas pessoas pudessem reger as suas vidas, né? E um dia vai se levantar, com certeza, uma posição do Eterno, dando algo que pare com toda a transgressão. Agura explica as concepções de Aluca, que é a sanguessuga, um expoente dos pontos de vista de filósofos heréticos que conduzem à negação do Criador. Eles acreditam que o mundo evoluiu de si próprio, de uma matéria própria. E a interpretação do Rabino Malbim apresenta Luca com 3 níveis, como expoente dos filósofos heréticos, os símbolos que são utilizados até os dias de hoje, não é? E também como a criação, se fosse colocada como sendo uma divindade, onde as pessoas chegam, elas não amam o Criador, mas a criação passa a ser uma divindade observada. Mas também nós vamos ver um momento onde existe o quarto que vai dizer parou, chegou até aqui e não tem mais como seguir à frente. E esse chega vem da parte do nosso Pai que está no céu, que vai interromper as ações malignas sobre toda esta terra. E esse dia está chegando, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Então, vamos orar?
Pai querido, em nome de Yeshua, há conceitos na tua palavra bem complexos para a gente. Muitas vezes a gente vê o erro, a gente já quer sair correndo, falando. E nós vimos tantos erros aqui, recentemente, onde pessoas acabaram até sendo divididas por causa desses propósitos. Mas que o Senhor possa nos ajudar a nos posicionarmos ocultando, se possível falando com a pessoa diretamente, mas ocultando o opróbrio, para que nós não venhamos a inserir, Pai, na escala dessa terra, do mal que tem vindo sobre toda esta terra, e que nós possamos ser guardados da fúria de uma pessoa má. Colocamos diante do Senhor, Pai, também a necessidade de honrarmos nossos pais. Alguns de nós, Pai, não tivemos pais que nos amaram ou mesmo que conviveram conosco, mas nós temos pais na emuná, na confiança. Ajuda-nos a honrarmos, Pai, honrarmos. Eu tenho pessoas que eu considero como pais hoje na minha vida. Nos ajude a cuidarmos e a zelarmos dessas vidas. Coloco diante do Senhor nossa necessidade de termos entendimento do momento social que nós vivemos. E esse momento social quer nos levar, nos arrastar, nos iludir para uma situação como se a nossa guerra pudesse produzir algum fruto positivo. Nenhuma guerra trouxe fruto positivo sobre a terra, Pai. A primeira, a segunda guerra, as guerras que nós vimos nos países bálticos, as guerras que nós vimos no Oriente Médio, nós não vemos a guerra produzir nada de positivo, mas as pessoas teimam pela guerra. E nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, declarando que nós somos pela Shalom. Nos esconde embaixo das tuas poderosas asas, Pai. Nos esconde a mim e aos meus irmãos, Pai. Tu conheces a minha apreensão sobre todos. Que a tua bondade venha sobre nós e que o teu poder esteja sobre as nossas vidas. Fica conosco, Hashem. Nós somos dependentes de ti, totalmente dependentes de ti. Guarda os meus irmãos embaixo da tua suprema mão. Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.